Então, boa tarde a todos presentes, que bom que vocês estão aqui, o público. Vamos dar, então, início a mais uma mesa dessa 20ª jornada do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, o EBEP Rio, continuando a explorar os diversos enfoques sobre o tema comum em transe, psicanálise, neoliberalismo e insubmissão. O tema dessa mesa aqui é Todos no Mesmo Barco, Clínica e Pandemia. Para as apresentações, então, desse tema, a gente está com a Eliana Schuller-Reis e o Daniel Kupperman, e agradecemos, então, a disponibilidade de ambos em partilhar suas reflexões conosco. Eu agradeço também ao EBEP o convite para mediar essa mesa. Eu sou Priscila Magalhães, eu sou psicanalista e membro do EBEP Rio. E, bom, antes de apresentar e passar a palavra aos expositores, eu vou apenas relembrar que o chat vai estar aberto durante todo o tempo das apresentações e as perguntas e comentários vão ser enviados à mesa no final das exposições. Nós vamos ter, em princípio, a previsão até 15h30 para as apresentações e, em seguida, até 16h10 ou, no máximo, 16h15 para os debates. Também a organização recomenda que, para uma melhor experiência da transmissão, o uso do Speaker View, que pode ser selecionado no alto da tela à direita. Tá bem? Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Eliana Reis, vou apresentá-la e depois, quando eu apresentar o Daniel, eu faço a apresentação. Quando eu passar a palavra para o Daniel, eu faço a apresentação dele, certo? Então, Eliana Schuller-Reis é psicanalista, membro do EBEP no Rio de Janeiro, doutora em Saúde da Mulher e da Criança pelo Instituto Fernandes Figueiras da Fiocruz e é autora dos livros Da Análise na Infância ao Infantil na Análise, em parceria com Elisa Santa Rosa, o livro de Corpos e Afetos, Transferências e Clínica Psicanalítica, e o livro Conferência, Clínica Subjetivação Política, em coautoria com João Gondar. E a Eliana também é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sando Referência. Eliana, contigo. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, agradecer ao Daniel por fazer parte dessa mesa para a gente explorar esses campos. Eu vou ler o meu trabalho, porque eu não tenho muita facilidade para falar assim solto. Na verdade, essa apresentação partiu de um trabalho que foi escrito antes, e que foi feito um convite pelo Bruno, na organização da jornada, se eu não queria trazer esse trabalho para compartilhar com vocês. Então, foi um texto escrito ao longo de 2020, de um modo quase memorialístico, buscando fazer um relato e uma reflexão sobre a minha experiência clínica desde o início da pandemia, no atendimento online, seja com vídeo ou só pelo telefone, no momento em que estávamos, meus pacientes e eu, vivendo uma condição comum de enfrentar as decorrências do momento. Temor em relação ao vírus, o isolamento, a ansiedade e o desconhecimento. E eu dei o título desse texto a partir da primeira frase que eu escrevi, na época, quando eu comecei a escrever o texto. Então, o título é 13 de março de 2020, primeiro dia de um ano para viver em perigo. No dia 13 de março de 2020, numa sexta-feira, foi decretado pelo governador do estado do Rio de Janeiro a suspensão de todas as atividades não essenciais como forma de prevenir e combater o contágio pelo novo coronavírus, que se espalhou pelo mundo como pandemia. Isso nos pegou de surpresa e me levou a tomar a decisão de não retornar ao consultório e conversar com meus pacientes, oferecendo a possibilidade do atendimento online, que eu já utilizava com algumas pessoas que se mudaram para outras cidades e quiseram continuar suas análises comigo.
Minha primeira preocupação foi criar um diferencial nesse novo momento do trabalho, pois, apesar de significar uma continuidade, havia também uma ruptura que não podia ser ignorada, sob pena de sucumbirmos em uma negação ou mesmo em um desmentido que impõe uma fixação traumática. Havia um anúncio de catástrofe e tínhamos que lidar com ela. Fiz questão de falar pessoalmente com cada pessoa por ligação telefônica, esclarecendo a razão de minha decisão, pois, pela minha idade, faço parte do chamado grupo de risco. Para mim, era crucial deixar claro que havia uma questão pessoal que me levava a tomar essa decisão, e eu fazia um convite para quem quisesse me acompanhar nessa direção. Um convite, não a declaração de uma nova modalidade para o nosso encontro. Houve o sentido de uma ruptura e da necessidade de refazermos nosso compromisso de trabalho, nosso engajamento e nosso desejo de continuar em contato. Algumas pessoas, poucas, disseram que não gostariam de seguir online, preferiam esperar o retorno. A maioria, um pouco para minha surpresa, aceitou e se mostrou muito disponível para esse novo passo. Estou frisando que foi um novo momento do trabalho de análise, porque considero que não só a passagem para o atendimento virtual, mas o imperativo que determinou essa decisão nos levou a uma situação nunca vivida antes, numa ruptura catastrófica. E nos vimos, meus pacientes e eu, numa dimensão de invenção a partir do evento da quarentena, experimentando rupturas que fazem bifurcar a existência e habitando um mundo em fragmentação. Ninguém estava imune ou fora do âmbito do perigo. E nisso, desculpa. E nisso reside, a meu ver, um novo momento do trabalho voltado para a percepção de como essas transformações poderiam gerar novas formas de relação, baseadas no sentimento de estarmos no mesmo barco. Compartilhávamos uma mesma condição de vida, o isolamento social, o temor da contaminação, a mesma ignorância, as mesmas precauções e cuidados com as pessoas e as coisas, o que introduziu no espaço transferencial um elemento que, em geral, permanece em segundo plano. Havia uma mutualidade de vivências e interesses dos pacientes e da analista, que precisava ser nomeada e acolhida como integrante da relação, considerando a clínica como experiência de vida. Esse preâmbulo é importante para que eu possa trazer alguns pontos sobre os quais tenho refletido nesses meses em que a vivência do tempo se fez muito diferente. A questão que se impõe já de início é justamente a emergência de uma ruptura do mundo, tal como conhecíamos, e o que resultou disso como realidade compartilhada. Quando ouvia meu paciente falar do temor da contaminação e de suas inseguranças iniciais quanto ao que seria necessário fazer para evitá-la, ambos sabíamos que eu também tinha preocupações e temores produzidos pelas incertezas em relação ao vírus e à condução das políticas públicas sanitárias. Sei que suas apreensões, assim como as minhas, nutrem-se das fantasias condizentes com sua história e que sua forma de sofrer por essas condições tem determinações psíquicas próprias. Porém, não posso ignorar e muito menos negar o solo comum que estamos pisando. Solo subjetivo, construído coletivamente por nosso pertencimento a uma determinada parcela da população que pode se proteger em casa, cujas condições reais permitiram, por exemplo, a continuidade de nossos encontros de forma virtual. O campo transferencial se faz presente de modo premente, pois a mudança física do setting introduz novas paisagens para os atendimentos. Cada um precisa de um lugar para estar com tranquilidade no horário das sessões, e às vezes esse lugar fica sendo o interior de um carro ou mesmo a calçada em frente ao prédio onde mora. É importante marcar que a transformação concreta do espaço transferencial
pela mediação da tecnologia tem que ser levado em conta. O que é a imagem numa tela de computador ou mesmo de um celular? Como criar um modo de sensorialidade para escapar do foco na imagem, até porque essa sofre alterações devido às condições da internet naquela casa ou mesmo naquele dia. Uma imagem borrada, um som que falha, uma conexão que cai. Tudo isso compõe um setting nessa nova modalidade. Algumas vezes, a precariedade da conexão se associa a uma precariedade subjetiva, criando um tipo de ambiente em que há um atravessamento entre os corpos e a tecnologia, aqui já não percebida como neutra, mas como veículo para as afetações. É nessa tela que percebemos a presença de pequenos sinais, tão elementares que não são interpretáveis, pois são expressivos e não significantes, trazendo ao mesmo tempo estranheza e proximidade, situados na franja da consciência e do raciocínio. Diferentemente do que afirmaria certo senso comum, que considera a tecnologia digital como desafetada e descorporificada, frente à tela do computador ou do celular, ou mesmo somente ouvindo a voz pelo telefone, temos uma proliferação de percepções assignificantes, intensivas e carregadas de afeto. São milhares de imagens nuas que, como diz José Gil, constituem a percepção do rosto e do corpo do outro, transportando significações mudas e informações mais ricas do que as mensagens verbais. Com isso, fica claro que não falamos só de paisagens concretas. O setting se transforma também em seus aspectos subjetivos, na medida em que há uma exigência de construção da continuidade do espaço transferencial sem a tranquilidade da assimetria que a situação pré-pandemia permitia. Nesse momento, vemos se tornar realidade a afirmação de Winnicott sobre o manejo da transferência. Ele se faz mais premente do que a interpretação quando temos um ambiente que falha na adaptação ativa e não invasiva. Podemos dizer que a alteração do mundo conhecido, do mundo normal, imposta pela pandemia, equivale a uma vivência primária de invasão. É verdade que não somos mais bebês, porém o estado de precariedade, desamparo real e imaginário introduzido em nossas vidas, a partir da declaração pela OMS de que estávamos vivendo uma pandemia de extensão e de intensidade únicas, somente comparada à gripe espanhola, que assolou o mundo em 1918, matando 50 milhões de pessoas, nos fez entrar em contato com nossos medos mais profundos, que ativam a presença do trauma. E aqui quero frisar que essa comunidade de experiência foi parte dos temas das sessões desde o início. Tornou-se necessário que, em certos momentos, eu dissesse alguma coisa sobre os afetos gerados em mim pela reviravolta imposta às nossas vidas. O cotidiano inesgotável, que em tempos normais escapa à nossa percepção por sua banalidade, transformou-se em um cotidiano do qual não podemos nos esquecer nunca e, ao mesmo tempo, nos deixa num certo estado de sideração traumática. É como se a diferenciação feita por Freud entre os afetos do medo, da angústia e do terror ficasse sem sentido e eles estivessem misturados e indiscerníveis. Como forma de enfrentar a sideração traumática, surgiu uma fala muito frequente nas sessões, a pergunta de como eu estava. Eu sabia que essa pergunta era genuína, pois tentava restabelecer algum equilíbrio nesse cotidiano marcado por ações restritivas e purificadoras, e como tal precisava ser respondida genuinamente. A resposta a essa pergunta significava estar atenta às pequenas manifestações de angústia relacionadas a essa preocupação, que precisava de uma atenção sutil, pois eu percebia que meu estado de saúde, minha expressão de vitalidade, era um eixo importante em nosso trabalho. A possibilidade de revelar durante as sessões que também estava abalada, também sentia medo, também não sabia o que nos esperava mais à frente, fazia com que os fantasmas se tornassem menos assustadores,
porque compartilhávamos os mesmos medos, estávamos atingidos pela mesma catástrofe. Multissensorialidade do analista no sentir como. E aqui percebemos a dimensão sensorial que nos é imposta ao nos vermos num mundo que não é mais percebido como acolhedor e garantidor da percepção de continuar sendo. Segundo Daniel Stern, o bebê percebe o mundo em termos de suas intensidades, de forma multissensorial. Dito de outro modo, nós temos, desde que nascemos, a capacidade de cruzarmos os modos sensoriais de forma imediata. Essa percepção permite que o mundo se apresente desde o início com uma qualidade dinâmica e multimodal que nos dá, segundo Stern, a dimensão das formas de vitalidade ou dos afetos de vitalidade. Baseando-se nisso, Stern afirma que quando o analista se põe em contato com essa dimensão experienciada da vida psíquica, ele está mais próximo de compartilhar com seu paciente a experiência multissensorial que escapa ao campo da linguagem verbal e da representação, adentrando uma superfície de apresentação. Isso Eliana, nos leva... Oi? Eliana, só um minutinho. Estou reclamando que o som está oscilando muito. Ele fica mais alto e mais baixo. Talvez seja o seu movimento passando por cima do microfone. Então, dá uma atenção a isso. Espera aí, eu acho que... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver se agora melhora. Melhorou. Melhorou, né? É porque o plug, às vezes, não dá conexão. Gostei então, para ver a reclamação. Bom, bem a propósito do que você está falando. Exatamente. Deixa eu voltar aqui onde que eu estava. Isso nos leva a considerar a questão da comunicação inconsciente, referida por Ferenczi em 1915, quando os inconscientes de duas pessoas se compreendem perfeitamente, sem que a consciência... Estava só olhando aqui para ver se tinha uma mensagem. Sem que a consciência de nenhuma delas tenha disso a menor suspeita. Isso é um texto de Ferenczi, de 1915. Eu não vou fazer referência às citações, porque senão alonga muito a exposição. Acredito que é possível completar dizendo que esse diálogo se dá através dos afetos de vitalidade que expressam forças inconscientes e são percebidos na dimensão das imagens nuas, mudas e assignificantes, a que me referi acima. Nessa experiência de atendimentos online, tive que abrir caminho nesse modo de apresentação amodal de afetos de vitalidade e me deixar impregnar pela sensorialidade que está nas telas, para criar um ambiente, uma atmosfera que pudesse dar contorno à situação catastrófica que enfrentamos juntos, eu e meus pacientes, meus companheiros de percurso. Isso se faz sensível quando é preciso atentar para as pequenas mudanças nas expressões desses rostos, que são a parte do corpo visível e que se tornam mais expressivos nessa justa medida. Não podemos esquecer que esse nível de percepção é bidirecional, ou seja, na mesma medida em que podemos perceber algo nos rostos de nossos clientes, eles podem perceber em nossas faces, que estão mais expostas, sem muitas reservas. Olhar e ser olhado passaram a ser parte de nossa prática e exige uma atenção com os pequenos movimentos que percebemos no outro e nos sinalizam que ele também nos perscruta com seu olhar e com seus ouvidos, pois a percepção não é neutra, ela produz acontecimentos. Discute-se no atendimento online se o corpo está presente ou se ficamos restritos à dimensão plana da imagem virtual, o que impediria uma sensibilidade mais ampliada. Quando essa modalidade de atendimento se tornou a única possível, foi forçoso ir além de uma dimensão trivial do olhar.
foi preciso que explorássemos todas as dimensões perceptivas e sensoriais, prolongando os limites do corpo para além da visão e da escuta, para receber as emanações da atmosfera. Considero que o atendimento online ativa mais do que nunca esse plano de sensorialidade. A atenção multimodal se faz necessária para não nos fecharmos na imagem plana da tela. Esse nível de percepção proposto por Stern faz eco ao que Gil diz sobre as pequenas percepções que permitem que experimentemos uma abertura do corpo que percebe a atmosfera, sua densidade, sua porosidade, seu teor de acolhimento ou de exclusão. Para ilustrar o que estou dizendo, vou trazer um pequeno fragmento clínico em que os aspectos mais relevantes foram as conexões realizadas nesse plano infrasemiótico de pequenas percepções, no qual é captada a defasagem entre um contexto habitual e um contexto novo, abrindo-se um canal privilegiado de acesso ao inconsciente. Em uma sessão, logo no início, quando vi o rosto do meu cliente, percebi que havia uma intensa perturbação. Era um rosto devastado pela angústia, e mesmo antes que ele falasse, eu já pressentia uma grave crise. Era como se ele tivesse sido esvaziado de toda a vitalidade, e isso me afetasse diretamente, como um miasma que tomava conta do ambiente. Intuí que eu precisava criar uma diferença de tons. Ali onde havia uma desvitalização, decidi entrar com um ritmo e um tom de voz mais firme e uma intenção de me fazer mais presente. Nesse período de atendimento online, fui descobrindo que, nesses momentos críticos, não há condição de esperar pelo que o paciente pode fazer com o seu sofrimento, o modo como pode nomear os sentimentos ou narrar o que está se passando. É preciso ir ao seu encontro e criar um fio de ligação ao nível dos afetos não nomeados e, às vezes, não nomeáveis. Nessa sessão, a atmosfera criada pela minha presença, como forma de vitalidade, se tornou crucial, como se fosse um ritual em que precisei utilizar uma força que tivesse o poder de atração para arrastá-lo daquele lugar em que ele se atolava. Acompanhando Gil e Ferenczi, posso dizer que o pormenor pretexto da transferência, agindo numa dupla direção, dele para mim e de mim para ele, criou um campo de forças no qual nos movemos para sair do atoleiro. Relatando esse exemplo, percebo que dar contorno à catástrofe implica habitá-la e ser testemunha, não somente do choque vivido pelo paciente, implica também estar em sintonia com o choque atuando em mim, analista. Nesse sentido, eu acompanho Ferenczi quando diz que a naturalidade e honestidade do analista constituem um clima mais adequado à situação analítica. Juntamente com a sinceridade, temos o tato, o sentir como dimensão relacional, consistindo num movimento de ir em direção ao paciente e à atmosfera habitada por ele, deixar-se impregnar por ela e voltar para a reflexão e a tomada de decisão. Vale lembrar... 7 minutos. 7 minutos para... 7 minutos para... Para meia hora. Mesmo? Sim. Bom, vai ser um problema. Vai lá. Devemos considerar, vale lembrar que esses 3 movimentos se passam num tempo subjetivo ínfimo, de quase simultaneidade. Bom, eu vou dar uma puladinha aqui num parágrafo. O cuidado mútuo em tempos de Covid. Em agosto, fiz um recesso de 1 semana, mas em seguida, ao meu retorno, comecei a apresentar sinais de contaminação pelo coronavírus. Fiquei mais 1 semana sem atender, comunicando aos clientes que estava com um mal-estar digestivo. Em tempos de pandemia, qualquer sinal de doença é ameaça do vírus, e eu sabia o efeito que isso teria nas pessoas. Não era possível, pelo menos para mim, simplesmente dizer que não poderia atender. Quando tive a confirmação do diagnóstico,
decidi comunicar a todos que estava com Covid e não poderia atender naquela semana. A fadiga era intensa e não conseguiria falar com cada um pessoalmente. Por isso, decidi enviar mensagens de áudio para transmitir que estava bem através da sonoridade dos tons e ritmos impressos em minha voz, como um sinal de vitalidade e criar uma atmosfera mais suave. A reação das pessoas foi precisa. Muitos disseram que ter ouvido a minha voz fez toda a diferença, e isso os deixou menos assustados. Na semana seguinte, eu já estava melhor, mas meu marido precisava de atenção constante e eu não tinha condições de retornar aos atendimentos. Decidi compartilhar isso com os pacientes, movida pela convicção de que eles precisavam se reassegurar de que eu estava bem, mas, ao mesmo tempo, acreditava ser importante que eles soubessem que havia algo mais na minha vida pedindo cuidados e que eles podiam ter uma participação nisso, suportando minha ausência por mais um tempo. No retorno aos atendimentos, percebi como o fato de eu ter compartilhado a experiência da doença e da cura com os meus pacientes marcou um momento singular em nossa trajetória, pois eles acompanharam alguns dos movimentos do meu adoecer e da minha cura e sentiram que fazíamos parte de um processo comum. Alguns deles quiseram pagar as sessões que faltei, justificando que haviam se sentido cuidados por mim durante esse período, ou porque achavam justo. Contrariamente ao que eu faria em qualquer outro momento, aceitei esse pagamento e respondi que, de certa forma, eu também me sentia cuidado. Quando penso na mutualidade almejada por Ferenczi, considero que todo o processo vivido com meus pacientes nesse período em que tive Covid foi repleto de experiências de mutualidade. Enquanto eu estava doente, tinha muita clareza de que o modo como eu conduzia a relação com eles era pautado em considerações sobre os efeitos transferenciais de minha atitude. É claro que isso foi possível porque minha doença e de meus familiares foi branda. Se tivesse tido uma forma grave em que eu ou alguém da minha família tivesse sido internado, tudo seria diferente, mas não posso saber como. Só posso pensar sobre o que aconteceu e que marcou de forma perene minha prática como analista. Finalizando, mas não terminando, mas estou finalizando. Iniciei a escrita desse texto movido pela urgência em registrar a experiência que atravessávamos, meus pacientes e eu, durante a pandemia, que nos levou a uma relação transferencial marcada pela mutualidade e pela diminuição da assimetria, que, em geral, rege o setting analítico. Essa experiência me ofereceu a oportunidade de pensar sobre a noção de mutualidade introduzida por Ferenczi nos anos finais de sua obra. Lewis Aaron considera que Ferenczi foi movido pela convicção de que a centralidade da relação com o ambiente pôs em questão o papel e a posição do analista no processo analítico, pois este seria, antes de tudo, um relacionamento. Quando fiquei doente, considerei a importância da realidade da pandemia que estávamos vivendo, da realidade de minha pessoa, de minha família, da realidade da pessoa de meus pacientes, agi expressamente com a intenção de não deixar de estar presente e me mostrar viva, seja trazendo a minha voz, seja dizendo que me ausentava porque era capaz de cuidar de quem precisava mais naquele momento. Escrevo sobre esses eventos da clínica, levando em conta a mutualidade transferencial envolvida na experiência do atendimento online, gerada pela necessidade do isolamento decorrente da pandemia do coronavírus, que não sabemos quando nem como acabará. A escrita tem sido, ao mesmo tempo, um exercício de elaboração dessa vivência e um exercício de expansão de minha compreensão teórica da mutualidade. Nesse sentido, uma das coisas que percebi foi que a proximidade criada pelo fato de compartilharmos uma realidade ameaçadora e mesmo mortífera, juntamente com a membrana protetora criada pela tela,
permitiu a emergência de novas atmosferas e mesmo de movimentos transferenciais mais intensos e emocionados, assim como da presença maior de temas nunca tratados antes, como questões relativas à dimensão do mistério e da espiritualidade. Creio que isso se deve à tessitura da realidade compartilhada e de um trabalho de cocriação que nos remete, mais uma vez, à influência de Ferenczi e suas experiências de mutualidade. Da mesma forma como ele considerava que a pessoa do analista teria um impacto decisivo no paciente, tinha também a convicção de que o paciente era um ser real, cuja presença o impactava e deveria ser reconhecido e tratado como tal. É isso. Obrigada. Você está sem som, Priscila. Obrigada. Obrigada, Eliana. Vou passar, então, para o Daniel Koppmann. O Daniel é psicanalista, é presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, professor livre-docente do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e é autor dos livros Por que Ferenczi, que vai sair publicado na França ainda esse ano, e o outro, Estilos do Cuidado, a Psicanálise e o Traumático, e também Transferências Cruzadas, uma história da psicanálise e suas instituições, ambos, esses dois últimos, publicados pela editora Zagodoni, e também Ousar Rir, Humor, Criação e Psicanálise, e Presença Sensível, Cuidado e Criação na Clínica Psicanalítica, ambos publicados pela editora Artes e Ercos. Com você a palavra, Daniel. Bom, obrigado, Priscila. Vocês me escutam bem? Sim. Conseguem me ouvir bem? Então, boa tarde a todos, todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito à comissão organizadora dessa 20ª jornada do EBEP Rio. O convite me foi transmitido pela Ana Beatriz Lima da Cruz, convite muito simpático, muito carinhoso, porque o EBEP é uma instituição na qual eu tenho muitos amigos, que eu admiro, muitos colegas, né? E é um prazer também dividir esse barco, ou seria essa tela, né, Eliana, com a minha colega do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi, a Eliana Reis, e com a Priscila Magalhães. Bom, na verdade, eu decidi levantar alguns pontos, né? Em parte, eu imaginei um pouco pela divulgação do próprio evento, né? O que a Eliana ia trazer uma espécie de lente de aumento, né? Sobre o que ocorre no setting analítico. Então, pensei em fazer uma apresentação um pouco mais panorâmica, né? E, de alguma maneira, enfim, contrapor algumas questões a partir do que eu tenho vivido na clínica com a pandemia. Então, primeiro tópico, que é clínica e pandemia, né? Houve algumas paradas de analisandos, né, com a obrigatoriedade do online, não muitas, né? Eu marcaria duas pessoas, uma delas que volta assim que eu retorno ao consultório, porque é uma pessoa que passa grande parte dos seus dias psicografando espíritos, e é compreensível porque não quis fazer, né, clínica online ou clínica remota. A outra pessoa, uma mulher que vivia, né, uma história amorosa paralela no seu casamento e que não se sentia à vontade de falar sobre isso na sua casa, né, uma vez que ela também ficou trabalhando remotamente, né? Agora, então, existe um limite, né, da clínica remota, e existe também, né, a contrapartida, que seria a criatividade de muitos pacientes, né, para, de alguma maneira, lidar com essa questão, né,
Uma delas, eu costumo brincar dizendo que o sentido de autoanálise mudou, né? Na época de Freud, autoanálise era a análise que cada um fazia de si mesmo. Hoje em dia, autoanálise é a análise que se faz dentro do carro, né? E começou a surgir um evento, um fenômeno muito curioso, inclusive eu fui procurado recentemente por uma pessoa que quer estudar isso, que é o que a gente poderia chamar de análises peripatéticas, quer dizer, pessoas que começaram a fazer suas análises caminhando pelo parque, né? Ou seja, em movimento. Inclusive, uma situação que eu vivi, que me deixou um pouco angustiado, né? Foi de um analisando, jovem estudante, né? Que ele me liga no horário da análise, ele está no carro, só que ele está dirigindo no carro. Eu digo a ele, escuta, você não prefere parar? Com medo de alguma coisa, algum acidente, ele diz, não, quero ganhar meu tempo, eu preciso chegar em casa, e ele faz uma análise dirigindo, né, no trânsito de São Paulo. Então, vejam, são exemplos para falar, né, de uma certa criatividade, né, dos analisandos, mas eu me pergunto se todo esse movimento ele também não é um meio de escapar ao que a gente poderia chamar talvez de fascínio paralisante da tela, né? Uma tela medusídica, que de alguma maneira as pessoas acham que o movimento pode livrá-los de alguma coisa que se impõe como resistência, né, à própria análise. Então, para haver criatividade no setting, é preciso haver, né, o que Ferenczi chamou de princípio der Ergewahrung, que é o laissez-faire, quer dizer, uma certa elasticidade do lado do analista, né? Vou tentar falar um pouco sobre isso, mas eu queria marcar com essas paradas, né, e com essas situações que hoje nós fazemos análise, vendo, né, a bagunça da casa dos pacientes, pacientes fazendo análise sem camisa, pacientes deitados na cama. Nós conhecemos os filhos que nós não conhecíamos, os pets que nós não conhecíamos, né? Isso tudo parece, de um lado, aumentar a intimidade, né? Talvez uma impressão de aumento de intimidade entre analista e analisando, mas uma segunda questão que eu coloco, se isso não apontaria também para vou chamar de um excesso de transparência, que eu faço a referência a Byung-Chul Han, né? No sentido de uma intimidade violada, né? Nessa situação, como seria possível preservar aquilo que o Winnicott chamou de núcleo do self, o incomunicável, né? Uma vez que nós estamos vivendo esse excesso também, né, de transparência. Então, vou colocar como problema central da minha comunicação o problema da intrusão do psicanalista, que não é um problema estranho, né? Nem ao Ferenczi, nem a Winnicott, nem a Bali, talvez nem a Lacan, né? Então, um problema central de todos aqueles que passaram a questionar, né, o chamado tratamento padrão, né, o tratamento, enfim, tipo, ou setting tradicional em psicanálise. Segundo ponto, eu vou aceitar a brincadeira proposta, estou chamando de brincadeira no sentido elevado, né, da brincadeira proposta pelo EBEP, com o título da nossa mesa, né, Todos no Mesmo Barco, Clínica e Pandemia, e vou perguntar que nome vocês imaginaram para o barco, né? Não sei o que a Eliana pensou, o que a Priscila pensou. A gente poderia, certamente, eu não chamaria esse barco de Titanic, né? Talvez Stultífera Naves faz algum sentido, mas eu vou propor que o nosso barco se chama Babel, né? Então, essa ideia da Babel, ela vai atravessar também algumas questões que eu quero trazer, né? Mas a primeira delas, o próprio Peter Sloterdijk, no mesmo barco, ele traz exatamente, né, a história, né, do mito judaico, né, da Torre de Babel, para falar de uma catástrofe linguística, né, que teria assolado o problema do comum, né? Ele chama de comum
o próprio conceito de humanidade, né, nesse ensaio que eu acredito que muitos conhecem. Vou ler para vocês, né, 2, 3 versos de Gênesis, né? O Senhor disse: vê, eles são um povo e todos têm uma só língua, mas esse é apenas o começo de sua ação. Nada daquilo que pretendem lhes será impossível. Pois então, desçamos. E aí vem a punição, né? Lá queremos confundir sua língua para ninguém mais entenda o discurso do outro. E o Senhor dispersou-os a partir de então por toda a terra. Então, a Babel, nesse sentido, né, ela é entendida como uma espécie de repetição do mito da expulsão do paraíso, né, no plano político. E é interessante porque o Sloterdijk ele usa a metáfora da navegação para falar exatamente dos modos, né, enfim, de organização política, né? Ele fala a jangada do período das hordas, né? As galeras nacionais, o período dos impérios e dos reinos, até os chamados superferries, né? Das sociedades industriais e pós-industriais, dessas sem fronteiras, né? Agora, isso nos interessa para a clínica, trazendo o problema para a clínica, porque o Ferenczi, como vocês sabem, ele propõe uma teoria do trauma que tem origem numa concepção de confusão de línguas, quer dizer, em algo que nos remete a Babel, né? Ali, no caso, o Ferenczi fala da confusão de língua entre os adultos e a criança, né? A gente, evidentemente, pode fazer uma aproximação com analista analisando como que os traumas, né, se reproduzem na clínica psicanalítica. Mas esse problema da língua, né, e de uma possibilidade de uma língua comum é um problema central no pensamento do Ferenczi. Então, em 2 momentos da obra, o primeiro deles, um momento muito preliminar, né, 1911, Ferenczi escreve um ensaio muito curioso, né, que é a leitura que ele faz do livro dos xistes, do Freud, chamado Palavras Obscenas, né, que são os palavrões. E ali o que ele vai discutir pode parecer uma questão assim, um pouco mais singela, né, mas ele diz Freud abriu, né, um espaço na vida social para que a gente possa falar tudo sem censura e para que nós possamos falar da sexualidade. No entanto, os pacientes utilizam termos técnicos para falar, né? Por exemplo, dos órgãos sexuais. Então, Ferenczi diz isso não funciona, né? E começa a estimular os pacientes a usarem palavras obscenas ou palavrões. Tece toda uma metapsicologia disso, né? Do poder de afetação do outro da palavra obscena, mas o problema que ele está trabalhando é o problema dos limites da associação livre. Quer dizer, não basta dizer tudo, né? É preciso um modo de dizer. Há uma estética que atravessa a experiência clínica e que está posta nesse momento, né? Então, a associação livre ela envolve, né, uma tentativa permanente de forçação dos limites de expressão das subjetividades. Agora, a expressão não é um problema individual. Acho que a Eliana marcou bem, né? A expressão é um problema relacional, a expressão na clínica, né? Das palavras obscenas, é curioso porque o percurso intelectual do Ferenczi, né, vai caminhando no sentido da teoria da confusão de línguas e do que ele chamou de linguagem da ternura, né? Então, a linguagem da ternura, que seria uma linguagem, né, vinculada ao que a gente poderia chamar experiência de onipotência lúdica infantil, né? A linguagem da ternura ela força os limites do que seria um encontro sensível entre criança e adulto, entre eu e outro, entre analista analisando, né? E ela é como se a noção de linguagem da ternura ela ampliasse o problema das palavras obscenas no sentido de indicar que na relação analítica há um problema vinculado ao exercício do poder pela imposição
de uma linguagem comum. Só que essa linguagem comum é uma linguagem que advinha do lado do analista interpretador, intérprete, né, do suposto inconsciente do seu paciente, né? Então, vejam, terceiro tópico, né, a elasticidade da técnica, né, que é uma noção que ficou muito divulgada durante a pandemia, uma vez que todos os analistas de todas as filiações teórico-clínicas, né, se viram obrigados, alguns, a engolir todas as críticas que haviam feito ao longo da vida, né, à clínica online, e, né, tiveram que se render a essa possibilidade, de alguma maneira, com imagem, sem imagem, né, tudo isso que a Eliana trabalhou. Nós, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, fizemos uma série de lives, né, em 2020, no ano passado, com esse tema, né, elasticidade da técnica. Mas o que seria elasticidade da técnica, né? A elasticidade da técnica é um momento em que o Ferenczi vai exatamente discutir, né, como é possível um analista não intrusivo, né? E ali ele recorre a uma noção, né, que é uma noção importada do campo da estética. Essa noção é a noção de Einfühlung, né, ou empatia, né, como nós conhecemos. Empatia, literalmente, Einfühlung é sentir dentro, né, sentir o outro dentro de si, quer dizer, alguma coisa que amplia o campo transferencial contra transferencial. Não estamos mais falando, né, de uma atualização das imagens inconscientes infantis, né? Estamos falando de relações, vínculos inéditos, né, vínculos de vitalização, no sentido, me parece, que Eliana quis trazer também, né? Mas é interessante porque quando o Ferenczi fala da empatia, a referência que ele faz é ao silêncio, né? Então, entre outras coisas, há ali uma formulação preciosa que é, né, saber, no sentido do sentir, da sensibilidade do analista, por exemplo, quando o silêncio, né, é um silêncio traumático, angustiante, excessivamente proanalisando, quando esse silêncio é um silêncio produtivo, né? E aí, quem explorou bem essa ideia foi né, o herdeiro intelectual do Ferenczi, Michel Ballard, quando ele fala da área da criação, né, essa área da mente que é atravessada, sobretudo, pela experiência do silêncio, no sentido daquilo que não é invadido pelo outro, né? Então, estou insistindo no problema da intrusão. Vejam, por que o problema da intrusão, né? Além da transparência, quando eu comecei a atender online, né, eu usava muito celular e eu não sabia, na época, como, enfim, programar meu celular para não entrar aqueles avisos, e as minhas sessões eram invadidas por promoção de hambúrguer, promoção de pizza, né? Então, eu acho que todos vocês viveram esse momento. Depois eu aprendi a tirar esses avisos, né, essas intrusões do set, e hoje eu uso muito o Zoom, né, inclusive mais o computador do que o celular. Mas é muito curioso, né? Existe um fenômeno que a gente fala pouco, né, mas eu tenho escutado queixas de analisandos que falam: meu analista, durante as sessões, ficou olhando o WhatsApp, né? As pessoas têm se queixado disso. É como se, né, essa sideração da tela, né, nos obrigasse alguns de nós a ficar uma espécie de TDAH da escuta psicanalítica, né, e uma dispersão quase que inexorável. Então, a intrusão de todos os lados, né? A elasticidade da técnica é uma maneira do analista não ser intrusivo. Quarto tópico, o sadismo do analista, e é sobre isso que eu queria falar, né? No diário clínico, engraçado que a Eliana começou a fala dela com uma data, né? Vocês sabem que o diário foi uma sucessão de notas, né, escritas por Ferenczi em 1932, último ano de vida, ele morre no início, né, de 33, com datas, e a organização do diário estabeleceu títulos, né, para esses tópicos. Eu vou só ler alguns títulos para vocês, né? Títulos de... Sim. 10 minutos. Tudo 10 bem. minutos, próximo. Eu aceito a intrusão, é bem-vinda. Me avisa.
Por exemplo, 30 de junho de 32, né? Hipocrisia, né? Que é do analista, e Enfant terrible. No mesmo dia, influência das paixões dos adultos sobre as neuroses de caráter e o desenvolvimento sexual das crianças. Sem data, né? Projeção das nossas próprias paixões, né? Sobre as crianças. E das crianças ele vai para os analisandos, né? Brincadeira cruel com os pacientes. Atitude apaixonada dos psicanalistas, em julho, 30 de julho. 8 de agosto, o perigo do sadismo latente e da erotomania no analista. 13 de agosto, registro dos pecados da psicanálise e assim por diante. O que é o sadismo, né? Sadismo não é o ódio, né? Isso o Winnicott nos ensinou bem no texto dele de 47, né? Sobre o ódio na contratransferência. Sadismo para Ferenczi é hipocrisia. Hipocrisia é a tradução da linguagem da ternura pela linguagem da paixão, que torna o unheimlich, né, o infamiliar, em algo familiar demais, né? É o que certo uso da interpretação tende a fazer. Então, a paixão, né, a linguagem da paixão, nessa Babel, né, ferenciana, ela está vinculada à onipotência narcísica do adulto, né, ou da língua comum, né, imposta ao outro e não construída com o outro. E a linguagem da ternura está vinculada não à onipotência narcísica, mas, como eu já disse, a uma experiência de onipotência lúdica e criativa. Quer dizer, linguagem da ternura é uma língua em construção, né? Vejam, para encaminhar, né, alguns pontos de aproximação com o que Eliana trouxe, né? Em 28, Ferenczi publica uma trilogia, né? Eu chamei essa trilogia de Virada de 1928, porque é um contraponto à chamada Virada de 1920 de Freud, né? Com a pulsão de morte e com a ereção do desamparo, né? Como categoria central na psicanálise, né? O Ferenczi publica um texto chamado Adaptação da Família à Criança, né? Esse texto, o título já sugere, né, muitas ressonâncias winnicottianas, né? Adaptação da mãe, né, suficientemente boa, né? Adaptação ativa, e ele torce o conceito de adaptação dizendo não é o sujeito pulsional que tem que se adaptar à cultura ou à civilização no primeiro momento, né? É a cultura ou a família ou o meio, o ambiente, né, que se adapta a esse que chega. A isso é que dá a possibilidade de uma experiência de onipotência lúdica, né, capaz de fazer com que a nossa experiência vital, existencial, seja uma experiência criativa e não uma experiência de submissão, né? Então, o desamparo para Ferenczi, nesse momento, ele não é uma categoria individual, ele é necessariamente relacional, né? E o primeiro princípio para a ética do cuidado é o princípio da hospitalidade, no sentido de acolher aquele que chega, né, e que não fala a nossa língua. Então, eu vou me apoiar agora em Derrida, né? Derrida, quando fala da hospitalidade, existe uma tradução em português, né, de uma aula dele sobre hospitalidade, pela editora Escuta. Derrida propõe que hospitalidade incondicional é aquela que acolhe o estrangeiro. Mas quem seria o estrangeiro? Então, ele se baseia, né, se inspira no julgamento de Sócrates para dizer que o estrangeiro é aquele que não fala a nossa língua, né? Então, citando, Derrida diz: se o estrangeiro falasse a nossa língua, com tudo o que isso implica, se nós já compartilhássemos tudo o que se compartilha com uma língua, o estrangeiro continuaria sendo estrangeiro? Pergunta. E dir-se-ia, a propósito dele, em asilo e em hospitalidade? É esse o paradoxo. Bom, a estraneidade, como qualidade de estrangeiro, nesse sentido, é a própria condição humana, né? Quer dizer, todos nós fomos, em algum momento, estrangeiros
numa ordem, né, familiar, cultural, civilizatória, né, contemporânea, na qual chegamos sem falar a língua, né? Então, a condição humana é a de criar uma língua comum, né, que, ao mesmo tempo, respeite o silêncio indizível da criação. Isso que uma certa psicanálise perdeu, né? A psicanálise criticada por muitos autores como intrusiva pelo excesso interpretativo, pelo fanatismo da interpretação ou por atos intrusivos, né? Priscila, eu estou encaminhando a minha conclusão, tá? Outro barco, esse barco não é o nosso, né? Esse barco se chama Costa Concórdia. Quem lembra desse navio, né? Em 2012, Costa Concórdia afunda, próximo à ilha de Giglio, na Itália, né? Morrem 32 pessoas, e quem abandona o barco? O comandante, né? Francesco Cettino. E nós lembramos, né, da frase do capitão da guarda costeira gritando: "Vada a bordo, cazzo! Vada a bordo!" Né? Vocês lembram do Costa Concórdia? Né? O que é abandonar um navio na psicanálise? Né? Abandonar o navio não é abandonar a posição vertical de autoridade, né? Como, por exemplo, Freud, em 1921, define o pânico, né? A morte do general do exército, né? A morte do líder espiritual, aqui no caso, né? O abandono, né? do comandante Francesco, apesar de que não é de bom tom o comandante abandonar o navio antes dos tripulantes e daqueles que estão no navio. Abandonar o navio, né, seria abandonar a tarefa, que é uma tarefa renúncia do tradutor. Então, para concluir, né, nosso passeio, né, pelo barco Babel, né, Derrida, quando lê Babel, né, em Torre de Babel, ele pensa a confusão de línguas, né, como algo, né, que é inevitável, mas também como algo que vai permanentemente exigir uma tarefa de tradução, ainda que obrigue o tradutor a uma certa renúncia. Ele se inspira aqui em Benjamin, né, justamente, né, a tradução renúncia, né, com o termo alemão Aufgabe, né? Então, para Derrida, a Babel implica uma complementariedade das línguas, quer dizer, as palavras sofrem uma maturação póstuma, uma língua precisa da outra para manter-se viva. Ou ser literal, cada língua está como que atrofiada em sua solidão, magra, parada no seu crescimento, enferma. Né? Então, para concluir, no Falha Básica, né, livro de Balint dedica um capítulo ao analista não intrusivo. Ele propõe ele dá, na verdade, 3 conselhos, né, para que nós não sejamos analistas intrusivos. Primeiro, evitar ser um objeto poderoso e inteligente para os analisandos, né? Sobretudo por meio de interpretações. Quer dizer, a intrusão do analista pelo uso de uma palavra, né, marcada pela linguagem da paixão. Segundo, evitar ser um objeto independente e bem delimitado, né? Ou seja, permitir com que os analisandos se relacionem, né, conosco como uma substância primária. E ele diz: sustentar o analisando como a água sustenta o nadador. Estamos navegando, né? A terra, o caminhante. Eu acho que essa mistura, né, interpenetrante e harmoniosa apareceu na apresentação da Eliana, né? Como o analista não ser tão independente, né, tão indivíduo em relação ao paciente. Então, a gente não pode ter muita resistência contra ser usado, né? Essa ideia de base, se deixar usar. E, por último, né,
deve evitar o analista se tornar ou mesmo parecer onipotente aos olhos do paciente, que, de alguma maneira, né, nos lembra tudo aquilo que o Ferenc falou. Então, Priscila, no vídeo que eu fiz de divulgação do evento, eu citei uma passagem do Diário Clínico com a qual eu queria terminar a minha apresentação, que diz respeito ao comum. Eu tenho como compartilhar a tela aqui? Sim. Sim. É você que tem que compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Já apareceu. Tá, então eu vou ler, tá, essa passagem está na página 91, né? E o Ferenc termina uma discussão, né, dizendo sobre mutualidade, né, que é um tema que Eliana propôs trazer. Certas fases da análise mútua representam, de uma parte e de outra, a renúncia completa a todo constrangimento e a toda autoridade. A impressão que se tem é a de duas crianças igualmente assustadas, que trocam suas experiências, que, em consequência de um mesmo destino, se compreendem e buscam instintivamente tranquilizar-se. As crianças ligam-se entre si e estabelecem vínculos de amizade. Deve a análise acabar sob o signo de uma tal amizade? Eu espero que, com isso, possa contribuir para a nossa discussão. Tá? Obrigado. Obrigada, Daniel. Então, já temos várias questões. Antes de passar as questões dos participantes, eu gostaria de dizer que, da minha experiência, muito, muito importante de estar nessa mesa e dentro de uma jornada em que muitos mundos de fora da psicanálise que foram trazidos questionaram a psicanálise, né? Mas, de alguma forma, eu acho que essa é a primeira mesa que questiona o analista e não só a psicanálise, né? Bom, e aí, para vocês, um pouco usando da minha prerrogativa de estar aqui como mediadora, eu senti, pode ser errôneo meu, mas que vocês tinham estratégias, experiências diferentes com relação à experiência online, né? A experiência que você chamou do fascínio da tela e falando das estratégias dos pacientes de lidar com isso, né? Mas quais as estratégias do analista, né? Quer dizer, como o analista viveu essa modificação do mundo e do setting, né? Ao mesmo tempo, né? Que mudou o mundo, mudou o setting. Isso não é natural nem para o mundo, nem para o setting, né? Então, um pouco que vocês possam trocar aí, né? Nesse nível das experiências de cada um, né? Acho que a Diana até falou mais disso, mas, enfim, acho importante a gente recorrer aos preceitos técnicos, tanto do Balint como do Ferenc, né? São muito bons, né? Mas nessa circunstância nossa, como é que eles se encarnam e se atualizam? Né? Eu vou colocar essa questão como minha e passar um pouco. Em seguida eu passo, eu acho que se vocês puderem comentar um pouco, daí depois eu passo as questões do público, tá bom? Acho que você podia começar, Eliana, para eu descansar um pouco aqui. Bom, eu acho que, assim, realmente, para mim, até a motivação de fazer esse texto, ele não foi um texto inicialmente escrito para ser um artigo. Ele foi um texto escrito para ser um diário meu, né? Para eu poder me acompanhar nas questões que estavam aparecendo para mim, que foram muito, muito intensas, né? E essa questão que a Priscila está colocando, do que representou para mim, como analista, toda essa mudança de situação, né? Foi uma coisa em que eu me senti assim
profundamente envolvida e afetada pela situação, né? E pela situação de estar compartilhando o mesmo barco, a mesma vivência, né? Os mesmos medos, as mesmas inseguranças com os meus pacientes, que eu acho que foi uma coisa que, na história da psicanálise, talvez na época da guerra, né? Da Segunda Guerra, os psicanalistas tenham tido uma experiência semelhante, não sei, né? De estar vivendo uma situação global que afetava a todos. Mas né, na minha vida como psicanalista nunca aconteceu nada nem próximo disso. E foi uma coisa que me lançou numa reflexão muito grande sobre a questão da transferência, que sempre foi enfim, o meu ponto de trabalho, da transferência como campo, né, como um circuito, como alguma coisa que está o tempo todo em movimento. E que, naquele momento, então, passou a ser muito forte essa ideia, não é nem uma ideia, uma percepção, né, de que eu estava vivendo algo inédito. Eu e os meus pacientes, né, que nós estávamos vivendo algo inédito e que isso era muito precioso, né, que não dava para passar por cima e dizer, bom, vamos lá, a gente vai fazer porque tem que fazer, né, a gente vai atender porque tem que atender. E isso é interessante quando começaram a surgir as primeiras pessoas que eu passei a atender somente online, né? Porque eu nunca vi pessoalmente. E, no entanto, a relação com essas... no início eu achava que isso era meio difícil, e, no entanto, a relação com essas pessoas teve a mesma intensidade, né? E teve a mesma dimensão de comunidade, de estar, né, ali atento, de poder estar presente, do que com os pacientes que já eram antigos. Então, realmente, assim, eu acho que poder estar aqui discutindo isso com vocês, para mim, é um momento assim, muito importante, porque como esse texto, né, como eu falei, foi um texto que eu comecei a escrever para mim, né, para eu não perder o momento que eu estava vivendo, para eu poder registrar de alguma forma, né, aquilo que estava sendo vivido, e eu só comecei a escrever esse texto depois que eu tive Covid. É como se tivesse liberado alguma coisa em mim, né, em relação a essa questão da ameaça, do medo, na medida em que eu tive Covid e sobrevivi, né, e aí eu tive vontade de escrever, de registrar. Só que registrar só para mim não é suficiente, né? A questão é poder compartilhar e poder conversar com as pessoas que estão vivendo a mesma coisa, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão em conjunto do que foi essa experiência para todos nós. Não sei se eu te respondi, Priscila, mas... Sim, até antes de passar para o Daniel, eu vou aqui acrescentar um comentário, e acho que não só um comentário, também tem um convite do Pedro Catapã, que ele diz que o seu relato é muito importante, que a pandemia veio como um trauma para todos, não só paciente, mas analista também o vive e precisa elaborá-lo. Ele diz, de certo modo, seu relato é um convite ao cuidado e à elaboração coletiva. Você concorda? Concordo plenamente. Por isso eu quis passar. Tem uma outra pergunta anterior. Mas, Daniel, para você. Então, vou comentar, Priscila, um pouquinho, né, a questão que você trouxe. Eu acho que você marcou bem, né, eu puxei um pouco, né, não no sentido de fazer um ping-pong estéreo, ao contrário, né, era no sentido, sabendo, né, que Eliane ia trabalhar os aspectos, né, mais sensíveis da experiência, né, vamos chamar de desafios, né, dessa clínica. Eu achei importante trazer também os obstáculos, né, um pouco, é isso, né, basicamente.
e eu vou falar duas coisas, ou vou falar mais sobre mim, né, também. Então, assim, em relação aos pacientes, o que a gente viu, né, e vê é que alguns analisandos, né, se adaptaram muito bem, alguns começaram suas análises, né, pessoas de fora da cidade me procuraram, né, então hoje eu tenho analisando do Nordeste, né, que não teriam condição de fazer uma análise totalmente presencial, né, do Nordeste e do Sul, e que programam vindas, né, esporádicas a São Paulo. Então, o que me parece que vai acontecer, né, meio não precisa ser muito profeta para dizer isso, é que nós vamos manter um modelo híbrido, né? Alguns pacientes vão vir sempre, outros vão vir nunca, e outros vão vir quando, enfim, for mais conveniente, ou nós mesmos, né, vamos poder, nosso ofício ele é muito exigente, né? Nós que trabalhamos com, com essa concepção, né, de uma interação, de uma escuta sensível, né? Não são sessões muito curtas, né, não, usualmente. Então, a clínica é muito exigente. Então, se a gente quiser, eventualmente, trabalhar uma semana da praia, isso vai ser possível também, né? Quer dizer, o analista precisa se tratar para poder continuar sendo analista, né? Então, o modelo híbrido ele vai vingar, isso não há dúvida. Em relação a mim, eu vou pegar o que a experiência de Eliana. Ela passou a escrever a partir do momento, né, que ela contraiu o Covid. E eu me pergunto sobre o que eu escrevi na pandemia, né? Eu escrevi sobre negacionismo, entendeu? Pensei a questão de negacionismo, estou criando uma linha de pesquisa, né? Escrevi, muitos leram, né, no Globo sobre os 3 negacionismos, etc., né? E escrevi um texto, entre outras coisas, né, eu estou dizendo mais relevante, né, sobre sonhos, né, da pandemia, e sobre um conto literário que vai sair num livro organizado pela Ana Paula Brandão, que é uma psicanalista, mas um livro de literatura, né, de contos, que é Schadenfreude, né, Alegria com a Desgraça Alheia, que é um relato tragicômico, né? É um antinegacionismo, é um negacionismo às avessas, né? A ideia, a história é de alguém que descobre que a pandemia é maravilhosa porque os seus desafetos começam a morrer. Isso Bakhtin chama de espantalho cômico, né? Então, por que eu escrevi sobre isso? Porque eu estava às voltas com a Verleugnung o tempo inteiro. Eu tive muita dificuldade, né, pessoalmente. Então, tudo bem, eu ainda não estou quase no grupo de risco, mas ainda não cheguei lá, e eu não parei. Eu tenho filho adolescente, né? Também é uma dificuldade você fazer uma super, né, um super distanciamento social com um filho adolescente, né, estudante universitário, que sai eventualmente, ele é até cuidadoso, né, Miguel, mas... Então, eu vivi muito, né, a questão da Verleugnung em mim mesmo, né? E isso, a clínica é que, de alguma maneira, me obrigava, né, a entrar em contato com a angústia que eu próprio evitava entrar, né? Então, acho que a pista da Eliana é muito boa, né? Nós que temos o hábito de escrever, né, sobre o que a gente escreveu e escreve, né? E isso diz mais da gente, evidentemente. Então, no meu caso, foi sobre isso. Eu não parei em momento nenhum presencial, mas teve um momento que vinham 2 pacientes, né? Então, porque eu tinha que sair de casa, eu fazia o online do consultório, então eu aproveitava e aqueles pacientes que não suportavam, né, o online eu recebia com máscara, álcool gel, janela aberta e tal, né? Mas é uma figura do negacionismo, não há dúvida, né? Também. Não é só isso, mas é isso também. Também não sei se eu te respondi, mas eu acho que é mais importante, né, a gente escutar essas questões, como é que a angústia, né, nos atravessa, do que discutir se clínica online é possível ou não, né? Cada um tem suas preferências, mas vai ser híbrido, não há dúvida, né, que vai ser híbrido. E em alguns momentos a gente vai dizer para os pacientes, escuta, eu quero que você venha,
como eu tenho falado para alguns, eu quero que você venha aqui. Tem gente que mora em São Paulo e não quer mais vir ao consultório, porque é mais confortável fazer de casa. Ah, tá. Sim, tá bem. Então, Daniel, obrigada. Eu até, aqui o Pedro Catapã também, nessa certa sincronia, disse que gostaria de escutar de você, se você recebeu pacientes novos online, você já disse que sim, né? Eliana também já disse que sim. E se sim, quais as dificuldades que você encontrou para o acolhimento e hospitalidade nessas circunstâncias, se é que encontrou, né? Os meus analisados online, Pedro, novos, né, são analistas, tá? E são analistas que já tiveram análises anteriores. Então, eu acho que isso fala um pouco, talvez, né, de uma certa situação, né? Agora, uma dessas experiências, ela foi de uma intensidade enorme, porque alguém que passou por uma análise muito, enfim, foi muito delicada, né? Terminou de um modo muito difícil para essa pessoa, e não foi um obstáculo o fato de ser online, né? Para se instaurar uma transferência importante, né? Uma intensidade, né, da experiência analítica, mas sempre com a perspectiva de são pessoas de fora do Estado, né, de tempos em tempos nós temos sessões presenciais também, né? Não por imposição minha externa, mas por desejo dessas pessoas. Bom, então, agora voltando um pouco mais à ordem das... Só de fazer uma colocação sobre essa questão da chegada, porque eu, ouvindo o Daniel, achei curioso. Eu recebi vários pacientes durante esse período, novos, todos pessoas que nunca tinham feito análise, né? Então, é o contrário, assim, pessoas que vieram por uma imperiosidade da angústia, né? Então, foram encaminhadas por uma questão assim de um sofrimento muito intenso, né? Então, foram atendimentos que começaram assim com uma intensidade muito grande, por conta exatamente dessa, né, assim, desse estar não se aguentando mais. Pessoas fora do Rio, fora do Brasil, né, isso varia. Mas é ao contrário até. A impressão que me deu assim, que o momento da pandemia, a pressão, né, a angústia, o medo e tudo, fez com que pessoas que nunca tinham se interessado, né, ou se sentido com necessidade de fazer uma análise, apareceram. E apareceram meio assim, desse jeito. Não sei nada do que é isso, né? Mas eu não estou me aguentando. E foi uma experiência assim, muito intensa, né? E, então, respondendo um pouco ao Pedro, mas complementando a experiência do Daniel. A minha foi bem diferente. Conversa boa essa, né? Então, voltando então um pouco mais agora à ordem das questões que chegaram mesmo, que eu estava seguindo um pouco a associação aí né, da sincronia das questões. O Roberto Lima Noronha pergunta para a Eliana, dizendo que Eliana, em sua comunicação, fez referência a sinais que são expressivos, mas não significantes, presentes na modalidade de atendimento online. Gostaria de ouvir mais sobre isso. Bom, na verdade, quer dizer, Roberto, eu trabalho muito, há muitos anos, explorando essa dimensão, né? de uma percepção, de uma sensorialidade, né? Um pouco deslocada em relação a somente uma escuta do discurso. Né? Eu trabalhei muitos anos como professora, né? Com um público de dança, de trabalho corporal,
e isso também me fez explorar muito esse caminho de uma percepção sensorial, né? Então, isso já está presente na minha clínica antes, né, desse evento, da mudança para o atendimento online. E foi interessante porque, nas primeiras semanas, realmente, eu fiquei completamente perdida em relação a essa questão da percepção, né? É como se ficasse aquela coisa da tela e o foco. E eu me sentia muito cansada, né? Tanto que eu achava que eu não ia conseguir atender todas as pessoas. Foram umas 2 ou 3 semanas iniciais bem confusas, porque me dava um cansaço muito grande. E um dia, ouvindo a Hélia Borges, até numa fala do grupo brasileiro, né? A primeira live sobre elasticidade da técnica, e a Hélia, que foi minha companheira nesse trabalho, junto com esse público mais do corpo, né? Ela trouxe essa questão de que havia necessidade de uma expansão de uma sensorialidade, né? Para a gente poder sair desse cansaço do foco, era preciso expandir essa sensorialidade. E eu falei, claro, óbvio, né? É isso. E era o que eu já trabalhava e que naquele momento eu não estava conseguindo fazer. Eu estava fazendo uma coisa de ficar focada para tentar ver aquela tela. E aí eu retorno, né, o meu trabalho para essa dimensão de percepção, né? Ficar menos colada na imagem, né, na visualização da imagem, e mais aberta para os ritmos, principalmente, né, para essa mudança das expressões e de uma atmosfera. E aí foi muito, muito curioso, porque imediatamente o meu cansaço desapareceu, né, e eu passei a me sentir muito mais à vontade no atendimento online. Então, não sei se eu estou te respondendo, né, porque que são esses sinais expressivos não significantes, são tonalidades, ritmos, né, pequenas mudanças de expressão, pequenas mudanças de postura corporal, são coisas muito pequenas. São um pouco o que o Ferenc chamou de sintomas transitórios, né, que eu até trabalhei com isso no podcast do Grupo Brasileiro de Sandor Ferenc, que são coisas que acontecem ao mesmo tempo que acontece uma fala. E mesmo nessa fala, essas coisas estão presentes. Tem uma hesitação, tem uma pausa, né? Tem uma aceleração, e tudo isso faz parte desse campo perceptivo. É isso. Espero ter te respondido. Bom, passando então, tem vários comentários da delicadeza, da importância de estarem falando sobre isso, do que se aprende, enfim, várias expressões de agradecimento. Do Ricardo Vaz, da Mariana Borges, enfim. E o Ricardo Vaz pergunta para a mesa: associação livre e atenção flutuante. Gostaria de ouvir de vocês como pensar essas questões no atendimento virtual, onde a atenção e imagem estão intensificadas pelo dispositivo tecnológico. Está se falando um pouco disso, um pouco mais, então. Daniel, agora... Deixa eu fazer, então, 2 comentários. Aliás, eu queria dizer que logo nos primeiros meses, eu participei da elaboração de um livro que se chama Psicanálise da Vida Covidiana, né? Desamparo coletivo, sofrimento individual, que foi editado pela Blucher, e é bem interessante porque são analistas de vários lugares do mundo, né, comentando suas experiências, alguns falando da clínica estrito sensu, outros falando da situação dos seus países, né?
isso me ajudou também um pouco a entrar em contato com como as pessoas estavam pensando essa questão antes de as revistas começarem a divulgar, né, alguns artigos. É muito incrível, né, como a gente consegue trabalhar tão a quente assim, né, enquanto as coisas vão acontecendo, isso ajuda. Agora, eu lembrei de um detalhe, porque foi logo realmente no início, foi um pouco antes da pandemia que eu recebi uma pessoa, porque é um brasileiro jovem que estava fora acompanhando a morte da mãe, que morava fora do Brasil, né? E logo entrou a pandemia, e para essa pessoa a análise foi um verdadeiro, né, bote de salva-vidas, né? Então, quando eu acho muito difícil generalizar, né, a experiência online, como em psicanálise quase tudo é muito difícil de generalizar, né? O que eu tentei, de alguma maneira, acompanhando a Eliana, é mostrar que a elasticidade da técnica implica os dois, né? A possibilidade de ampliação dos settings, né? Mesmo pensando alguns limites. Então, sobre associação livre e escuta flutuante, essa pergunta, né, que sendo mais objetivo agora, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o que se falava nos primeiros meses? Do cansaço dos analistas, né? Lembram disso? Né? Falava-se muito do cansaço. Hoje fala-se menos, pelo menos eu tenho escutado menos, né? Apesar da maioria de nós estarmos trabalhando bastante, né? Mas houve uma certa adaptação, né? Parece. É um tema, né? Eu ainda não li coisas muito definitivas, né, sobre esse cansaço, mas tem duas coisas que eu acho que são muito importantes, né, na mudança aí da regra fundamental, né? A primeira é o Estatuto do Silêncio, né? Era muito difícil no início o suportar o silêncio, seja pelos pacientes, seja pelos analistas. E isso talvez tenha mudado um pouco. E uma hipótese, talvez por isso a gente esteja falando menos do cansaço, né? Havia uma dificuldade de dar atenção, ainda que seja uma atenção flutuante, né, com essas intrusões todas, mas havia uma dificuldade de escutar o silêncio, né, porque você, às vezes, a tela congelava, você não sabia se tinha caído, né? Tanto que a frase principal de uma análise hoje é, né, você me escuta bem? Né, que é engraçado, né, como pergunta, né, o analista falando para o paciente, às vezes, né, você me escuta? Quem escuta é o analista, não é? E hoje a gente pergunta se o paciente escuta, né? E vice-versa. Então, você me escuta bem? Né? A gente tenta, mas o silêncio parece um elemento, né? Eu acho que quem trabalhou isso nas lives do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi, e tem uma colega que trabalhou isso, já vou lembrar, né? Sim, foi a Bruna, né? Bom, daqui a pouco eu faço a referência para vocês, né? Outra coisa que eu acho muito complicada é a frustração. Isso aconteceu, por exemplo, hoje, né? O som da Eliana estava oscilante, né? Então, tem analisandos que toleram muito mal isso, né? Porque a análise remota ele exige uma tolerância à frustração, né, que não é para qualquer um. Então, queria só apontar esses dois elementos, né? O silêncio, que eu acho que mudou o manejo do silêncio ao longo do tempo, né? Isso é fundamental para pensar essa questão da associação livre da escuta flutuante, mas como que a gente está considerando a frustração embutida nessa experiência, né? Muito até por questões da tecnologia mesmo, né? Quer dizer, enfim. Sim. Então, eu queria chamar um pouco de atenção que tem as duas últimas, ou as três últimas questões aqui no chat estão sendo dirigidas só à mesa. E a gente pediria que dirijam a todos para que, eu vou ler as perguntas, né, mas que todos possam saber as perguntas que estão sendo feitas, né? Não é até o caso dessa que eu vou dizer agora, que é da Adriana para a mesa, né? Aliás, até mais para o Daniel. Daniel, você poderia falar mais sobre análise como prática da amizade?
Você não quer trazer mais uma, Priscila? Porque Sim. talvez a Eliana me ajude a pensar. Eu preciso de um Tá, tempinho para responder essa pergunta. certo. Então, deixa eu juntar mais. Então, essas outras próximas duas realmente estão dirigidas à sua mesa. Uma é da Eliana Chedier, que diz: eu escrevi sobre os meus sonhos que ficaram bem vivos nesse tempo. O que os pacientes têm relatado sobre os sonhos nesse momento da pandemia? E a Leila Guimarães diz: a clínica na pandemia propiciou uma grande abertura para que a relação analista-analisando seja pautada pela horizontalidade. Podemos pensar na análise mútua de diferença? Tem a ver com essa pergunta da amizade também, né? Acho que depois a outra já... Que tal essas? Ou junto mais um pouquinho? A gente tem ainda 10 ou 15 minutos de debate. Eliana não quer comentar essa da mutualidade? Que aí eu falo um pouquinho depois sobre amizade. Quero sim. Bom, acho que meu trabalho é todo, né, em cima dessa questão, tentando elaborar, porque essa questão da mutualidade, né, no Ferenczi, é uma coisa que eu comecei a me aproximar disso, enfim, estudar isso há uns, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, com muitas questões, né? Porque é um tema que não é uma coisa fácil, não é assim, bom, vamos lá, mutualidade, fácil está aqui. Né? É uma questão que suscita, inclusive afetivamente, né? muitos movimentos. E aí, subitamente, estamos lançados nesse momento, né, desse atendimento, que, para mim, pôs a questão da mutualidade em jogo imediatamente, pelo fato não de ser online, né, mas pelo fato de estarmos vivendo a mesma questão, os mesmos medos. E não só isso. Eu tinha que, né, eu acordava, levantava, ia lavar a louça, ia arrumar a minha casa, varrer, e os meus pacientes também, né? Então, tudo isso fazia parte de um cotidiano que se modificou muito, porque nós deixamos de ter as ajudas que nós tínhamos, né? As pessoas que trabalhavam, para mim, por exemplo, ficaram em casa, eu fiquei pagando o salário, mas durante 7 meses eu não tive nenhuma ajuda em casa. Então, o cansaço, Daniel, vinha também disso, né? De que a gente que não está acostumado a ter esse trabalho doméstico, passou a ter que fazer, né? E se preocupar e ver como é que ia fazer compra. Né? No início, eu não saía de casa, eu não ia na portaria. E as entregas enfim, tudo isso. Os meus pacientes estavam vivendo as mesmas coisas e falando disso, né? E falando de como fazer, não sabia como limpar não sei o quê. Coisas dessa ordem passaram a ser assuntos das sessões, porque era isso que as pessoas estavam vivendo de forma premente. Né? Não era uma questão lateral. Por isso que eu falo no texto assim, de que o cotidiano, que normalmente, na sua banalidade, a gente não presta atenção, ele passou a ser uma coisa extremamente intensa, o meu cotidiano e o cotidiano dos pacientes. E nós tínhamos vários momentos em que havia trocas sobre isso, né? Sobre essas dúvidas, essas ansiedades em relação às questões de segurança. Então, para mim, a mutualidade se estabeleceu assim, compulsoriamente, né? A partir dessa situação na qual nós fomos lançados. A partir disso, eu comecei a explorar, aí sim, né, psicanaliticamente, como que isso poderia ser vivido, né? Como que isso poderia ser entendido, como que eu poderia trazer essas questões para o manejo transferencial. Né? Mas, inicialmente, era uma coisa assim,
estava lá, não tinha escapatória, né? Só que a diferença é que eu, como analista, estava na posição de trabalhar com isso, né? De conduzir isso de alguma forma. Mas acho que a questão da mutualidade se pôs e não tem como sair mais, a meu ver, né? Eu não imagino nenhum psicanalista nesse momento podendo escapar de alguma forma disso, né? De que aquela assimetria que o consultório sustentava tranquilamente, porque era um território seu, de repente a gente estava em território tipo terra de ninguém, porque a casa do paciente é a minha casa, né? Então, isso eu acho que me levou cada vez mais a estudar e a pensar essa questão da mutualidade, porque eu acho que não é uma questão simples, nem um pouco, né? Acho que o Daniel trouxe vários obstáculos, né? Várias coisas que você tem que parar e pensar. A questão da intrusão, basicamente, né? Então, acho que é isso que eu teria um pouco a dizer sobre isso. Priscila, para você não ficar muito angustiada com o tempo, eu vou emendar, tá? Eu acho ótimo que faltam 3 minutos do nosso tempo concedido. Então, olha só, rapidamente, né? Eu acho que a questão... Eu trouxe essa passagem do Ferenczi, que ele fala da amizade, mas para a gente situar o problema, ele está falando muito da análise dele com Freud, né? Assim, uma parte do diário clínico e uma parte do percurso, né, do pensamento de Ferenczi está ligada à experiência de uma análise que foi uma análise muito precária, né, como a maior parte das análises daquela geração de analistas. Mas no caso Freud-Ferenczi, a gente pode acompanhar esse debate, que é muito interessante fazer isso, né? Texto do Ferenczi, de 1928, sobre o final das análises. Freud responde em 1937, com a análise terminável e interminável, né? E o Lacan herda essa discussão, né? Em 1967, Lacan escreve um texto, que é a Proposição de 9 de outubro, né? Sobre, basicamente, retomando esse problema e associando, né, o advento de um analista ao final da sua análise. Bom, o que está em jogo, aqui, quando se fala em amizade, eu acho que tem duas coisas em jogo. A primeira, que tem muito a ver com o que eu trouxe, que quis trazer, né? Que é assim, a ideia do analista como comandante do navio, né? Que levaria a uma leitura muito verticalizada das relações, né? Porque aquele modelo do Freud, de 1921, que vocês lembram, né? Quer dizer, o laço horizontal ele é garantido por uma idealização, né, do laço, no laço vertical, né? O modelo aí é um modelo familiar, né? É o pai e os filhos. Não é à toa que o Freud cita igreja e exército. A questão é que me parece que o legado do pensamento freudiano para nós é pensar se existe uma metapsicologia do órfão, né? Quem é o órfão para Freud, né? E o Ferenczi, ele se coloca, ele pensa a partir desse lugar. Como se dissesse, a perspectiva do Ferenczi, então, não é a perspectiva familiar, né? Haveria ali um questionamento do Édipo já, né? É uma perspectiva, porque a amizade ela está mais ligada, né, a laços horizontais do que a família, né, ao fraterno, né? Isso em toda a discussão filosófica sobre amizade. Eu acho que o Ferenczi está intuindo esse problema, então, se eu tivesse que dizer em uma frase, eu diria assim: o problema da amizade é o problema, né, da autoridade do psicanalista não ser confundida com autoritarismo, né? Então, a amizade é um auto, quer dizer, você poder dizer não, né, para o outro, não se submeter ao outro, né, mas sem ser autoritário. Então, existe um jogo aí da mutualidade, que é um jogo de presença, ausência, implicação e reserva, né, na bela metáfora de Cláudio Figueiredo, né? O João teimoso,
né, que é a metáfora que o Ferenc usa para falar do analista. Então, basicamente é isso. A amizade é uma alternativa para um analista autoritário. Bem, gente, nós estamos com o nosso tempo, justamente, muito convergentemente cumprindo. Ficam de fora algumas questões certamente importantes, mas que podem ser... Eu queria só dizer para o Daniel que adorei esse final. Muito bom. Eu gostei muito de estar contigo aqui nessa mesa, Eliana. Muito bom. Vamos ouvir para a amizade. E vamos, então, encerrar por agora. A próxima mesa é às 16h30. O título é Tanto Mar, com Nelma Cabral, Isabel Fortes e Marisa Flórido. A mediação vai ser da Margarida Cavalcante. Até lá, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma alegria participar aqui. Foi muito bom. Obrigada, Obrigado Priscila. a todos. Um abraço. Obrigada a todos. Um abraço.